Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Vamos à leitura anual da Bíblia. Nós estamos lendo o livro de Números, né? Nós estamos aqui no capítulo 25 em diante. 25, 26 e 27. Todos os dias vamos ler aproximadamente aí 3 capítulos. E a palavra de Deus diz assim: os israelitas pecam com as filhas dos moabitas. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todas as cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma medianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou no meio da congregação e tomou uma lança na sua mão, e foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, diz: eis que lhe dou o meu concerto de paz, e ele e a sua semente depois dele serão um concerto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita morto, que foi morto com a medianita, era Zinri, filho de Salu, maioral da casa paterna dos Simeonitas. E o nome da mulher medianita morta era Cosbe, filha de Zu, cabeça do povo da casa paterna entre os medianitas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: afligireis os medianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros com seus enganos, com que vos enganaram no negócio de Peor e no negócio de Cosbe, filha do maioral dos medianitas, irmã deles que foi morta no dia da praga no negócio de Peor. Aconteceu, pois, que, depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo a casa de seus pais, todo que em Israel vai para o exército. Falaram-lhes, pois, Moisés e Eliezer, o sacerdote, nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó, dizendo: contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel. Os filhos de Ruben foram Enoque, do qual era a família dos Enoquitas, de Palo, e a família dos Paulitas. De Esrom, a família dos Esronitas. De Carme, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas. Os que foram deles contados foram 43.730. E o filho de Palo, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel e Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram chamados da congregação, que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão na congregação de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá, quando morreu a congregação. Quando o fogo consumiu 250 homens e foram por sinal, mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jequinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Agui, a família dos Aguitas, de Zuni, a família dos Zunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas,
de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá e Ornã, mas e Ornã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias: de Selá, a família dos Selamitas; de Pérez, a família dos Perezitas; de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez foram: de Esrom, a família dos Eronitas; de Amu, a família dos Amulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram contados, 76.500. Os filhos de Isacar, segundo as suas famílias, foram: de Tola, a família dos Tolaitas; de Puva, a família dos Puvitas; de Jazube, a família dos Jazubitas; de Sinron, a família dos Sinronitas. Estas são as famílias de Isacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram: de Sered, a família foi Sereditas; de Elon, a família dos Elonitas; de Jaliel, a família dos Jaelitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram Maqui e família dos Marquiritas. E Marqui gerou Gileade, e Gileade a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade. De Jessé, a família dos Isritas; de Eleque, a família dos Elequitas; de Asriel, a família dos Asrielitas; e de Siquém, a família dos Siquemitas; e de Semida, a família dos Semiadaitas; e de Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos senão filhas. E o nome das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas são as famílias de Manassés, e os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias: de Sutela, a família dos Sutelaitas; de Bequer, a família dos Bequeritas; de Taã, a família dos Taanitas. E estes são os filhos de Sutela: de Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias: os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias: de Belá, a família dos Belaitas; de Asbel, a família dos Asbelitas; de Airão, a família dos Airamitas; de Zufão, a família dos Zufamitas; de Ufão, a família dos Ufamitas. E os filhos de Belá foram Arde e Naamã; de Arde, a família dos Arditas; de Naamã, a família dos Naamatitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo a sua família. Os que foram deles contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias: de Zuão, a família dos Suamitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Assé, segundo as suas famílias, foram de Ima, a família dos Imaitas; de Isvi, a família dos Isvitas; de Berias, a família dos Beritas. Dos filhos de Bérias foram de Eber, a família dos Eberitas; de Malquiel, a família dos Malquielitas. E o nome da filha de Assé foi Zera. Então, estas são as famílias dos filhos de Assé, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias: de Jaziel, a família dos Jazeelitas; de Guni, a família dos Gunitas; de Jessé, a família dos Jezeritas; de Silém, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400. Estes são os contados dos filhos de Israel: 601.730. A lei acerca da divisão da terra. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a estes se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada qual se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados. Todavia, a terra se repartirá por sorte, segundo o nome das tribos de seus pais.
a herdarão. Segundo sairá a sorte, e se repartirá a herança deles entre os muitos e os poucos. E estes são os que foram contados de Levi segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas, de Coate, a família dos Coatitas, de Merari, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi, a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. E Coate gerou a Arão. E o nome da mulher de Arão foi Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E esta, a Arão, gerou Arão e Moisés, e Miriam, sua irmã. E a Arão nasceu Nadab, Biú e Eliezer e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram deles contados foram 23.000, todo varão da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó. E entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram aos filhos de Israel no deserto de Sinai. Porque o Senhor dissera, deles certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. A lei acerca das heranças. E chegaram as famílias de Zelofiade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tissa. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofiade falam retamente, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Aleluia. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Deus anuncia a morte de Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido aos teus povos, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto rebeldes foste no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e os que faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Josué designado sucessor de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe mandamento aos olhos deles. E põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim perante o Senhor, conforme o seu dito sairão. E conforme o seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação. E sobre ele pôs as suas mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Amém. Aleluia.